Já repararam que o ano está acabando cada vez mais cedo? Mal chegou novembro, nós já temos panetone nos supermercados, carros 2011 nas lojas, decoração natalina nas ruas, lojas começando aquela verdadeira queima total. É tanto desconto, é tanta coisa que eles nos oferecem, né? Pois é. E aí o 13º salário nem bem entrou na nossa conta, e para muitos de fato ainda nem entrou, né? E os brasileiros já estão pensando o que fazer com esse 13º, como administrar isso tudo, toda essa tentação de fim de ano. Sabe como é que a gente pode ter um próspero ano novo? Especialmente nas finanças, não só do ponto de vista pessoal aí, de saúde e paz. A gente vai saber isso agora em uma entrevista com um especialista em finanças, que é um dos criadores do método Money Fit. O nosso entrevistado é o Antônio de Júlio, que já está na ponta da linha. Antônio, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes do CBN. Tudo bem com vocês? Bem, obrigada. Ô, Antônio, ensina a gente a fazer ginástica com dinheiro. Bom, a ginástica com dinheiro é a mesma coisa que a ginástica que nós fazemos habitualmente, isto é, se fazemos com seriedade, seguimos à risca as recomendações, evitamos aqueles deslizes que seria comparando a churrascaria ao final de semana, aquele bolo escondido. Então, se fazemos com disciplina e continuamente, é a mesma coisa, assim, nós teremos um bolso saudável e a longo prazo. A gente tem que saber dizer não às tentações, né? Exatamente. O problema são as tentações, isto é, eu diria até que é uma questão de hábito, porque a pessoa que faz uma dieta hoje, voltando a falar de saúde, a perda de peso, ela é consequência de uma vida saudável, não de uma dieta forçada. Isto é, eu fecho a boca, eu emagreço, mas depois eu tenho aquela consciência que eles chamam do gordo, isto é, eu gosto de comer, eu volto a engordar. A mesma coisa acontece com o nosso bolso. Nós temos uma consciência, isto é, eu preciso primeiro planejar, primeiro eu preciso saber o que meus braços alcançam. E se eu fizer isso de uma forma contínua, também a saúde financeira é uma consequência de uma vida saudável. E não de uma dieta forçada, no Entendido, caso. entendido. Se não houver uma programação e uma proposta aí de continuidade, a gente volta a ter problemas, né? Exatamente, é por isso que o método chama-se Money Fit, que significa dinheiro em boa forma. Muito legal. Ô, Antônio, a gente está falando aqui um pouquinho, né, dessa primeira parcela do 13º, que para muitos chega até o dia 30. Perfeito. Tem uma outra que chega até o dia 20 de dezembro. Tem muitos casos, né, de pessoas que já receberam aí junto com suas férias, mas todo mundo fica contando com esse dinheirinho extra, né, para administrar aí os prejuízos do final de semana, do final de ano, perdão. E aí eu fico pensando, né, não dá para fazer grande coisa, nem muito milagre, né? Infelizmente, aproveitando o seu gancho, todo mundo está contando com esse dinheiro. Então todo mundo inclui-se, as lojas incluem-se, o comércio em geral, isto é, os bancos também agora já tem até empréstimos para você poder pagar depois que chegar o 13º, então aquela coisa. As pessoas, elas contam com esse dinheiro e antes dele chegar às vezes. E temos um erro também com relação ao 13º, férias, enfim, esses benefícios, que parece que é um dinheiro que vem assim do nada, isto é, um dinheiro inesperado. Mas não, é um dinheiro fruto do nosso trabalho, fruto do nosso suor. Eu acho que esse dinheiro ele tem que ser encarado da mesma forma que nós encaramos o salário, isto é, temos que ter um planejamento do que fazer com ele. Quando eu falo planejamento, não é morrer que nem um faraó e levar tudo para o túmulo, mas apenas saber, por exemplo, janeiro, que é um pior mês do ano, que é o mês dos IS, PVA, IPTU, IS, fala das crianças, impostos por aí, basta apenas reservar um dinheiro para poder passar janeiro assim de uma forma mais tranquila, e aí você pode gastar com compras, festas, presentes e por aí vai. É só uma questão de planejar um pouco, não é tão difícil assim. Se a gente tivesse que começar do zero, aprender a planejar e organizar nossas finanças, como é que seria esse passo a passo? A pessoa, assim, muitas pessoas reclamam que o dinheiro acaba antes do final do mês. É mas verdade. eu vejo poucas pessoas falando para mim com certeza para onde vai o dinheiro. Principalmente em relação aos gastos variáveis, aquele gasto com supermercado, ou então compras, acessórios, compras assim fora do orçamento normal, né? E é aí que é o maior vilão do orçamento. Então, aquela boa e velha planilha, a mesma coisa. A pessoa que faz uma dieta alimentar, ela tem que saber o que ela come, então assim, café da manhã, almoço, janta, mesma coisa com o bolso. Então assim, se eu tiver conhecimento para onde meu dinheiro vai, se eu discutir na família, que também é muito importante, poxa, o que nós podemos fazer dentro da família para ter um bom orçamento, então, o que cada um pode colaborar com a gasto de luz, água, telefone,
vamos fazer uma reforma na casa, quanto cada um pode contribuir também para isso, já é um grande começo para ter uma vida financeira saudável. Mas olha só, eu já fiz outras entrevistas aí, né, com especialistas em finanças, Certo. e o método mais indicado é aquele do bloquinho. Você anota tudo o que você gasta. Isso acaba, você acaba tendo tantos gastos ao longo das suas 24 horas de um único dia, que você acaba se perdendo mesmo. Não dá para anotar tudo. O que você poderia nos ajudar aí a administrar melhor, inclusive esse planejamento, que ele não seja depois, que a gente não tenha uma ideia aí de que o planejamento é chato. Brilhante essa colocação. Nós temos que perder essa mania de achar que dinheiro é chato. Isto é, eu até brinco com meus amigos, se as pessoas lessem sobre economia como elas leem sobre futebol, isso aqui seria uma potência econômica o Brasil. Uhum. Então, assim, um conselho para quem tem dificuldade, por exemplo, eu saquei R$40 num banco, então é um café que vai, é um pão de queijo ali, é um gás ali, quando foi ver, acabou. Os R$40 já foram. Uhum. Utilizar o máximo possível dinheiro de plástico, ou cartão de débito, ou cartão de crédito. Por quê? Porque eles têm uma coisa fantástica, muito boa, chamada extrato. Então você não precisa carregar todos os comprovantes na bolsa, na carteira, você não precisa ficar guardando comprovante, não. Basta apenas chegar 1 ou 2 vezes por semana, acho que hoje com internet, acesso a celular, a tecnologia disponível hoje, não é difícil você pegar 2 vezes por semana, não precisa ser todo dia também, aquela coisa, a lá de patinhas, né, assim, pão durismo total. E ou checar o extrato e ver para onde foi esse dinheiro. Então você pode classificar, por exemplo, gastos variáveis, sim. Fizer uma planilha mais detalhada, pode colocar o que gastou em cada local e no fim do mês checar para onde o dinheiro foi. Eu me lembro, a minha primeira planilha eu fiz em 88 e foi um choque. Assim, como eu gastava mal o meu dinheiro. Foi impressionante, assim, quando eu comecei a ver para onde ele ia. Então, para mim, hoje, isso é um hábito, assim, eu acho interessante porque no fim do mês, quando você sobra dinheiro, isso você pode aplicar, você pode até comprar um presente melhor, uma viagem, ou até trocar de carro, não entrando no financiamento de 80 meses, onde você paga 3 veículos por aí. Então, assim, o retorno, eu posso garantir a vocês, a quem faz isso, de novo, a quem torna isso um hábito, é muito bom. Então, acho que vale a pena. No começo é difícil, no começo é chato, mas depois vira uma rotina e os resultados são muito bons. No que você aperfeiçoou de 88 para cá, hein? Diminui o tamanho da sua planilha? Não, diminuiu o tamanho da planilha, sim. A planilha, por incrível que pareça, a planilha é a mesma. Ela é bem simples, assim, eu não coloco muito assim, gastos variáveis, eu coloco assim tudo que eu gasto e tal, eu bato o olho de vez em quando, eu tô aqui e vejo ela. Então, assim, hoje eu gasto normalmente, eu saio, não me privo de fazer nada, tudo, assim, tomo café assim, em padaria e tal. Você quer que não, estamos movendo a economia, tá? Um pão de queijo que você come hoje, um cafezinho, move a economia de um país, é bom para a economia. Mas assim, eu sei que quando eu chego no final do mês, eu posso apertar o freio de mão um pouquinho, porque eu estou gastando demais. Ou então, por exemplo, quando eu tenho um gasto inesperado, uma reforma na casa, um conserto no veículo, um reparo no veículo também, ou então tive que comprar algum medicamento fora do meu planejamento. Então a questão é planejamento. Então eu sei o meu gasto médio por mês e eu sei quais são os meus piores meses, que são janeiro e geralmente algum mês que tem um seguro do carro, por exemplo, que vai vencer. Uhum. Então assim, eu me preparo mais para esses meses que tem os gastos inesperados, no caso do seguro, por exemplo.